Pessoal, eu estou aqui na casa de seu Geraldo e Dona Maria, né? Aqui no Varelo de Baixo. Olha aí que natureza bonita aí, ó. Um cadelo aqui, ó. Olha. E um passarinho cantando. E eu vou fazer aqui dialogar com Dona Maria em respeito aqui dessa comunidade, né? Eles são donos dessa terra aqui, né? E como foi que eles conseguiram essa terra, né? Eu vou passar aqui nessa porteira aqui, né? Olha que jeito é a casa deles aqui, né? É muito legal, que nem que seja em gameleira, né? Nas pedras, né? Muito bom a natureza. Olha aí, tá vendo? Aqui tem uns guiné, tá vendo? Ó, uns guiné aí. Olha aí, ó. Aqui tem um porco aqui, ó, tá vendo? Ó. Escondido tem outro porco, tá vendo? Ó. Ó. Bom dia, Dona Maria. Bom dia. Tudo bom? Tudo bom? Eu estou aqui para conversar um pouquinho. A gente conversar um pouquinho em respeito da vida aqui desta comunidade. A senhora que é filha desta comunidade, seus pais são daqui também. Essa terra aqui é o Varelo de Baixo. O Varelo de Baixo, não é isso? É isso mesmo. Dona Maria, me diga uma coisa, vocês são donos de um pedaço dessa terra aqui. Quantas hectares aqui que vocês são donos? 19 hectares. 19 hectares, né? Dona Maria, me diga uma coisa. Essa terra foi conquistada pelo sistema trabalhista, o PT, é isso? Me explica um pouquinho. Bom, meu amigo, primeiramente, bom dia, né? Bom Eu dia. gostaria de explicar o seguinte: essa terra aqui, nós somos nascidos, nós somos naturais dessa terra. Naturais dessa terra. E essa terra não foi conquistada pelo PT, não. Sim, Não foi pelo PT, não. sim. Foi pela união e pela coragem dos trabalhadores. Dos trabalhadores. PT não tem, pô, chama a terra do PT, mas isso é um título por votar, mas não tem nada a ver, não. O PT é outra história que nasceu depois. Sim. Então isso aqui foi uma luta conquistada através de um anúncio que uma pessoa lá de Araruna escutou e disse que a gente tinha direito de conquistar essa terra. Sim. Na época o patrão tinha vendido ela, ele estava vendendo. E quando o novo dono comprou, disse que não queria, tinha comprado a terra, e não os moradores. Sim. E a gente não tinha condições de ir para a cidade, porque nem todo mundo podia comprar casa na cidade. Até hoje tem pessoas assim. E a gente se reuniu, o presidente do sindicato veio, avisou de vocês virem se reunir, como vocês não podem sair, vocês se reúnem. Todo mundo e vocês dizem que querem ficar aqui, o patrão não vai tirar. Pronto. E a gente se reuniu e fizemos isso, juntou-se um grupo e conseguimos ficar aqui. Foi uma luta até aí. A senhora se lembra quantas famílias foi época, Sim. na época foram umas 22 famílias, no máximo, mais ou menos. Alguns não ficaram, tiveram medo, outros foram embora. Outros falaram que não tinha coragem, era tudo uns amedrontados. Sim. E ninguém queria, porque não era fácil, sabe? Sim. Não foi fácil não, naquela época, porque o patrão era um homem rico, de família nobre, e a gente de pobre se meter com ele sem ter arma na mão, só a fé, né? Sim. E a coragem de ficar ali. Aham. E vai sofrer muitas ameaças, muitas coisas. A gente foi muito humilhado por algumas pessoas de prefeitura, A única pessoa que não ficou do lado da gente foi a igreja de Guarabira. A igreja de Guarabira. A diocese de Guarabira, da pessoa do Padre Luiz Pescarmona. Padre Luiz Pescarmona, um italiano corajoso. Também uma advogada muito boa. Alguns advogados, inclusive essa advogada, ela levantou as mãos e disse: vou estar com você, a doutora Isabel Maria Pontes. E ficou com a gente, e a gente deu a assistência maior do mundo. E a gente, com a coragem deles, a gente enfrentou tudo. Enfrentou tudo. Isso foi nos anos 80 e a gente conseguiu. Até que enfim a gente conseguiu até. E não foi fácil não. Sim.
Me diga uma coisa, e na época que estava acontecendo isso, a senhora era uma das frenteiras ou a senhora era filha de um enfrentador Eu sou filha de um poceiro, de um poceiro? Que na época ele tinha coragem, mas ele, não, ele já está pela idade avançada. Sim. Ele disse, eu não vou cair nisso não, vou ficar de apoio a você, mas eu não vou cair em campo não. E quando ele viu que a coisa estava esquentando, aí ele juntou-se a mim. Juntou-se a senhora? Até meus irmãos ficaram tudo contra. Meus irmãos, ninguém deu apoio para nós, ninguém. Sim. Somente eu e meu pai. Só a senhora e Só seu eu e pai? meu pai, ele falava, o que der para você, dá para mim. E a gente enfrentava tudo. Para onde tivesse chuva, sol, a gente ia. Eu, meu pai e minha mãe, éramos nós três. Me diga uma coisa, a senhora tem lembrança de quantos anos faz que aconteceu essa luta de vocês aqui nessa comunidade? Isso começou nos anos 82, 83. Faz muitos anos, não é? 83. E que idade a senhora tinha naquela época? A senhora lembra? Não lembra mais, não lembra não é? Hoje eu tenho 59. 59. Para cá dá para fazer a conta. Depois a gente faz a conta direitinho, que eu também sou ruim de fazer conta, viu? Aí quando eu caí na luta eu gostava. A gente saía, ia para reuniões de Guarabira, a gente ia para Campina Grande, a gente ia para São Paulo, a gente viajou o mundo inteiro em busca de procurar nossos direitos, saber se a gente tinha direito, ir para outras comunidades que outras pessoas começaram a lutar. Essa aqui foi uma das primeiras conflitos de terra, foi essa aqui. E foi essa aqui. Através daqui começou a se espalhar. Veio Alto Varela de Cima, veio Serra Verde, veio Baixio de Riachão. A primeira ação foi essa aqui. Depois o pessoal começaram... senti que tinha futuro e começaram a se envolver. Veio Varela de Cima, veio Alto... E a gente estava junto. Em todas elas estava acompanhando o povo, incentivando, ajudando, dando maior força. E a gente passou uma situação difícil aqui, não foi fácil. Me diga uma coisa, na época, se vocês não tivessem conquistado o local que vocês moravam, que trabalhava há muitos anos, como vocês acham que seria a vida de vocês? Se vocês tivessem sido expulsados da terra sem direito a nada? Não sei, eu acho que a gente teria algumas pessoas tinham uma casinha na rua, ia morar de aluguel, ia pedir favor. Talvez a gente tivesse ficado em cantinho, vivesse mendigando pelo mundo. Meu Deus do céu. Porque na época ninguém tinha condição de nada. Não tinha condições de nada. Pobreza total, sabe? Ali ninguém tinha nada, a gente não tinha... Hoje nós temos muita coisa, hoje praticamente nós somos ricos. Mas nós não tínhamos água encanada, nós não tínhamos energia elétrica, nós não tínhamos condições de fazer uma feira digna, nós não tínhamos nada, praticamente nada. Sim. Os mais inteligentes, como Nesse tempo tinha Bolsa Família, ninguém nem via falar. Não sabe nem o que é isso, não. A gente trabalhava para o patrão, para o antigo patrão que vendeu a terra. A gente trabalhava para ele de segunda a sexta, eram as mulheres ciscando mato. Sim. Ciscando mato, e os homens derrubando os matos. E ali a gente ganhava o quê? R$5, R$3, nem sei quanto era, tão pouco. E aquele dinheirinho dava para nossos pais fazer uma feirinha, que eu chegava na rua não dava para comprar nada. Uma casa de 8, 10 pessoas só dava até a quarta-feira. E quando a gente viu que aquele tinha futuro, ele bateu em cima, ele vai ficar aqui mesmo. Sim. E a igreja veio, o padre se organizou muito, ajudou a gente. Ele trazia feirinha pra gente, ele trazia água, até água era difícil. O Padre Luiz. Padre Luiz. Padre Luiz. Foi o nosso herói aqui, foi ele. Foi ele. Primeiramente Deus. E na época, a senhora se lembra quem era o padre da matriz de Nossa Senhora da Conceição aqui em Araruna? A senhora se lembra? Quem era o padre que vinha para cá, mas Padre Luiz? Ou o padre não vinha, mas Padre Luiz? Não, ninguém dava apoio ao padre, não. O padre foi um guerreiro, ele veio aqui sozinho com a turma dele lá de Guarabira. De Guarabira. Araruna em peso foi contra isso aqui. Foi Araruna contra. Nós passávamos na rua do cemitério assustados, com medo de humilhação. Tinha senhores que humilhavam muita gente, umas pessoas que criticavam, outros ameaçavam. A gente foi muito humilhado. Foi muito humilhado. Foi muito Nessa humilhado. época vocês eram como que fosse zero à esquerda, zero né? À esquerda. Zero à esquerda. Nós éramos um povo sem validade de nada, nós não valia nada. Somente a gente tinha apoio do pessoal da Guarabira. De Guarabira. A diocese, o pessoal, as freiras. Sim. As freiras de Itacima deram maior apoio a gente. Araruna não existe para nós, nunca existia. Agora, hoje, a gente está valendo muita coisa, porque eles precisam do voto, sabe? Sim. Mas outra coisa, eles não assistiam nós em nada.
Então a senhora, vocês chegaram até... e como era que vocês se alimentavam nessa época? Como era que vocês... Padre Luiz trazia as feirinhas, trazia as coisas e vocês... E como era que vocês arrumavam as outras coisas? Naquela época, Zé Carlos, o inverno era um ano muito bom de inverno. Sim, Era um ano muito bom de inverno, os pais da gente eram muito trabalhadores. sim. Botava roçado, a gente trabalhava, a gente tinha feijão, tinha milho. Não tinha essa putaria de plantar uma semente, não dava ruim. Se você plantasse em cima de uma pedra, dava tudo bom. A semente dava uma semente De boa. ótima qualidade, muito gerimum. A gente se alimentava, tinha dia que amanhecia de cedinho, os pés de umbu era cheio de umbu, era cheio de pinha. Aí na minha casa éramos muitos irmãos, um ia buscar imbu, outro ia buscar pinha, outro ia pegar preá, outro ia pegar peixe, tinha um açude aqui, muita água, dava bastante peixe. A gente se alimentava assim. Sim. Não tinha esse negócio de mordomia de rua, de feira, essas coisas não. Esse negócio de feira não existia não. Hoje em dia o povo fala em maçã, não sei o quê. Aqui perto da minha casa tem uma pedra chamada Pedra da Maçã, é logo ali. Essa pedra da maçã era de um povo antigo que morava aqui. E eles viram, essa pedra da maçã, que maçã é essa? E eu nem sabia o que era maçã. Aí esse dia eu conversando com essa pessoa lá de São Paulo, eu perguntei para ela, eu disse, mulher, por que chamaram essa pedra da maçã? Até não, porque algodão, naquela época tinha muito algodão, e os pais dele botavam a maçã, tiravam meio verde e botavam para secar na pedra. Sei. E a maçã de algodão não tem? A maçã do algodão. Aí botava lá para secar. E hoje, como eu já vi várias maçãs, né, que a gente já conhece, por que eles chamavam maçã se naquela época não existia maçã? Eles foram explicar e eu fiquei... Hoje, quando eu falo para meus filhos dessas coisas, mãe, o povo do outro tempo parece que era tudo, era doido. Mas é verdade, meu filho, não sabe o que é essa Não sabia o que era maçã, né? Não sabia. Não ia na feira. Não ia na feira, não tinha negócio de luxo, não tinha esse negócio de ninguém dar nada a ninguém. Hoje o povo dá uma ajuda, os prefeitos, os políticos saem nas casas do povo. Naquele tempo eles saíam pedindo voto ao povo, a gente dava quase... Por obrigação, né? Por obrigação. Porque o patrão, o dono da terra, dizia, vai votar em fulano e tinha que ir mesmo. E se eu lhe contar uma história, você não acredita, meu pai disse que foi votar em Itacima. Sim. Em Itacima, porque o patrão tinha mandado eles ir. Foram votar em Itacima, o carro levou para votar, mas eles tiveram que tirar de pé, de Itacima até Araruna. E quando chegaram de Araruna, foram pedir um carro na casa da pessoa que pediu para eles votar, para descer para cá. Ele disse, não, vá de pé, que eu perdi. Olha aí. Hoje não existe isso mais, né? Hoje não existe isso mais, não é? Não existe isso mais. Tá vendo? Então, meu pai me deixou muita lição, eu aprendi muito com ele, sabe? E seu pai já é falecido, seu pai, meu sentimento, viu? E sua mãe? Também. Quer dizer que a senhora, seu pai e sua mãe já está com Deus? Já com Deus, e eu tenho assim muito orgulho disso, porque meus pais me deram uma boa lição de vida. E ele sempre dizia, minha filha, olha, como você conseguiu isso aqui, nós conseguimos com muito esforço, não definamos, Ellen. Pelos meus irmãos já tinha vendido, já tinha saído daqui, mas eu não quero, por isso. Me diga uma coisa aí, vamos para um pouco para a sua vida pessoal, me desculpe, mas me diga uma coisa aí, depois a senhora hoje é casada, tem família? Bom, A senhora tem quantos filhos? Eu tenho 3 filhos. Meus filhos não gostam daqui não, sabe? Eles não gostam daqui, se criaram muito no mundo. E o seu namorado, o rapaz que a senhora arrumou para casar com ele é dessa região também? Ele é daqui. A nossa história é muito complicada, a nossa história de vida, porque ele era casado. Como foi que a senhora conheceu ele? Ele era casado, ele era. E nós tivemos o privilégio de... Como a gente lutou muito, a gente inventaram, criaram aqui uma associação de moradores. Sim. E a gente saiu candidato sem querer, a gente saiu. Sim. Achando que a gente não ia se eleger, que aquilo era até por conta de fantasia. E nós tivemos uma eleição maravilhosa, que a gente conseguiu ganhar, a gente se elegeu. E aí Vocês se elegeram para quê? Ele era presidente, e o secretário dele. O secretário. E a senhora secretária. Isso foi uma confusão danada nessa época. Aí vocês eram presidente e secretário da associação. Da associação. A Associação dos Trabalhadores. Dos Trabalhadores. Isso causou uma certa indignação dos adversários, né? Dos adversários, dos que perderam. E aí, você sabe que com a pessoa trabalhar em meio de gente assim que tem
É aquela confusão na cabeça, né? Aí a esposa dele criaram na cabeça dela que ele estava vivendo comigo, que na verdade não era. Não era. Não era não, a gente só trabalhava junto. Sim. E ele tinha por mim um grande carinho como pessoa, né? Que ele até me servia de pai, ele me dava muito conselho, às vezes eu estava depressiva com algumas coisas da minha própria vida. E ele reclamava, ah, fica tranquilo que vai dar certo. Aí começou a esposa dele criar ciúme dele, começaram a inventar conversa, e aí terminou se separando da mulher dele. Tá vendo? Por causa de confusão, né? Por causa de confusão. Ficou fofoca mentirosa, né? Aham. E daí ele foi morar na rua, ficou sozinho lá. E eu fiquei na casa do meu pai. Fiquei na casa do meu pai, eu queria ir embora, porque aquilo estava sendo ruim para mim, que eu... Como é que eu ia ficar moça solteira com nome ruim no meio do povo, pagando por uma coisa que eu não estava devendo. Que não devia. E daí meu pai falou que não, você vai ficar aqui. Sei. Você tem que ficar aqui, porque sem você não pode viver aqui, você é o braço direito da gente. E eu fiquei, depois eu fui embora, depois eu voltei, ele ainda estava na rua. Quando eu voltei de lá, ele disse, rapaz, eu estou sozinho. E se você quiser morar comigo, ele vai morar junto. Eu não vou deixar seu nome ficar na rua não, porque você é uma moça, você é moça direito. Eu não devo nada a você, nem você me deve. Vai ser difícil de você se casar e quiser morar comigo, a gente mora. Aí eu não pensei duas vezes. E disse, então tá bom, vamos embora. E a gente foi uma confusão danada, mas a gente está junto até hoje, 30 anos já faz. Quer dizer que ele buscou namorar com a senhora para não Limpar deixar meu nome, sabe? limpar o seu nome, Limpar porque meu na, nome. porque Na na verdade, época qualquer coisinha era uma fama terrível. Mas terrível, já estava, minha fama já estava Já terrível. estava E terrível. aquilo eu estava quase com depressão já. Já estava, meu Deus, como é que eu vou pagar uma coisa aqui? E para o povo, ali era uma confusão, o povo acreditava no que o povo dizia que era verdade. Até meus pais ficaram assim, minha filha, será que isso é verdade? Tipo, papai não é não, mas papai passou a duvidar das conversas do povo. É porque naquela época o pessoal Era trabalhava, bicho na cabeça, trabalhava os homens junto com as mulheres sem problema. Aí cismaram que a senhora estava com algum caso com o rapaz. Ele, que a gente com o seu trabalhava Geraldo. junto, a gente tinha uma intimidade muito boa, nós dois. Sim, sim. Né? Como trabalhador e... Aí eles botaram aquilo na Cismaram. cabeça, e a mulher também, né? Sim. Começou a arengar com ele, começou a brigar, começou a desconfiar. E começaram aquilo tudo e ele terminou saindo de casa. E eu disse, quando eu vim de uma pessoa, ele disse, quer morar comigo? Se eu tivesse a visão que eu tenho hoje, eu não queria, né? Porque Não hoje queria. minha vida seria melhor. Sim. Eu me arrependi de fazer isso, vou mentir, eu me arrependi, porque eu destruí minha vida, minha juventude. Ele era um homem casado, ele não tinha nada para me oferecer. Sim. Aí ele disse, eu vou morar mais você, mas se você ver que não dá certo, a gente separa. Eu digo, eita, agora não, nós vamos morrer juntos. Tá Eu vou vendo? tapar o que foi, aí vinha, você... Aí minha mãe disse a ele, olha, ela é muito nova, se ela botar um chifre em você, ele disse, seja o que Deus quiser. Eu digo, ah, pô, eu não vou botar não. Vou respeitar até que a morte nos separe. Ele está com 30 anos já. 30 anos que vocês vivem. Aí quantos filhos vocês têm? 3 filhos, meus filhos, graças a Deus. Eu tenho muito orgulho dos meus filhos. Quem é eles? O nome deles? É o Tiago está em São Paulo, Sim. tem Hermínio, o Neto está lá em Santa Catarina e Márcio está em Mossoró. Pois é, um abraço aí para o Tiago, Neta, né? E Márcio. Hermínio. E Márcio. São 4? Não, são 3. São 3. Hermínio, Tiago e Márcio. Hermínio, Tiago E Márcio. e Márcia, né? Um abraço aí para vocês aí. E estou aqui conversando aqui com a sua mãe, a história de vida dela, como tudo começou, que na época não era fácil, né? Tudo era difícil. Hoje é como ela falou, todo mundo na vida boa, na vida de rico, né? Todo mundo tem sua motinha para andar, tem sua bicicleta, tem seu carro, não é? Come bem, veste bem, né? Foi muito difícil educar eles, porque para a escola você viu, eu comprava um caderno Sim. para dividir para os 3. Para dividir para os 3. Já aqui no sítio, quando eles passaram para estudar na rua, eu comecei a criar galinha, comecei a criar peru, comecei a criar porco, e aquilo eu vendia, comprava uma roupinha para um, uma roupinha para outro. Tinha semana desde não poder ir para a escola, porque eu não podia, a roupa chovia a semana toda, eu lavava a roupa de noite e não dava tempo de secar, só podia entrar na escola de farda. De farda. De farda, eles choravam, mãe, a gente é muito pobre. Não, meu filho, o que importa não é ser pobre, o que importa é você aprender. E graças a Deus os 3 aprenderam. Não são formados hoje, porque quando se entenderam de gente,
Mãe, a gente vai ganhar o mundo, e graças a Deus estão lá fora, todos têm trabalho, Sim. já estão conseguindo realizar os sonhozinhos deles. Que bom, não é? E eu estou muito feliz, eu me aposentei, graças a Deus. Sim. Agora eu me considero, apesar da vida simples aqui no sítio, eu me sinto uma mulher rica. Graças a Deus, não é? Apesar do que eu passei pela vida, eu tenho muita história de vida para contar. Pois é. Dona Maria, a gente vai terminar esse assunto por aqui, porque a senhora tem tanta coisa para conversar que o dia todinho é curto. É pouco, É pouco, né? Eu quero agradecer a senhora por a senhora ter aceitado essa entrevista. Eu que agradeço, não é? Carlos, foi um prazer. Viu? E muito obrigado, né, pela senhora. Inclusive eu fiz até um vídeo, a senhora me deu aí 4 pinhas, eu tava... Oxe, eu tô com uma Né? carroça ali lotada de pinho, tem pinho no roçado. Então, cabelo. muito obrigado. Deus abençoe sua família, abençoe seu esposo. Amém, você A sua também. história não foi fácil, Não foi mas não. a senhora é Eu vencedora. apenas resumi, né? viu? Só Pois resumi, é, eu né? resumi porque o tempo é pouco, Pois é. mas hoje eu me sinto uma vitoriosa, Pois é. realmente. Sim, e vocês faziam um momento de oração Homem, a gente orava, a gente rezava direto. e era. Rezava direto. Existia era novena para aqui, novena para lá, hoje na casa de um, hoje na casa de outro. Era uma união maravilhosa. Me diga uma coisa, aquela capela do Varelo, quando a senhora era pequena, já existia? De Santa Rita, ela é. De Santa Rita. Aquela capela é muito antiga. É muito antiga, não é? Antiga. Tá É muito vendo? antiga e ali foi é uma tristeza porque ela está simplesmente quase abandonada, né? Uhum. Porque na época de Padre Luiz, antes de Padre Luiz chegar, ele queria reformar ela para continuar fazendo reza. Mas o povo apareceu a televisão, apareceu a internet, apareceu tudo, e Sim. o povo se desligaram. Uhum. Até o ano passado a gente já fez o mês de maio, mas era 4 pessoinhas, aí o pessoal não quer não. O negócio Pois é. hoje em dia- Sim. Eu vou voltar a conversa atrás, curiosidade. Aí, que idade a senhora tinha que a senhora casou? Tinha 28 anos. 28 anos. 28 anos. Tá vendo, rapaz? 28 anos. E naquela época eu tinha muito respeito pelos meus pais. Meu pai Tá dizia vendo? o seguinte, ele dizia muito, minha mãe dizia, olha, faça tudo da vida. Agora me dê o prazer de se casar como gente. Eu quero fazer você um casamento digno para você. Aí eu dizia, minha mãe, olha, eu só me caso um dia se for de velho capela. Se for com uma pessoa, um homem que eu amei, que eu gostei de um menino, eu era pequenininha, criança. Apaixonei por ele e não deu certo. Ele sumiu. Não sei se ele sabia dessa história, mas aí eu fiquei com aquilo na lembrança. Um dia ele vem. Um dia ele vem. Mas nunca apareceu mais. Aí nunca mais ele apareceu. Depois ele apareceu, mas aí já ia casar, já estava com outras pessoas. Aí E minha não- mãe dizia assim, minha filha, tira isso da sua cabeça, que o cara estava aqui, não, você era criança, ele foi embora, hoje ele vai querer mulheres bonitas, mulheres ricas. Ele não vai querer você. Eu fiquei com aquilo na cabeça, eu também não quero ninguém. Eu não me caso nunca mais. Eu disse para minha mãe direto, ela disse, mais um dia, quando eu morrer, você vai ficar sozinha na mão dos seus irmãos, vai ser pior. Aham. E o caso, se não fosse essas histórias que surgiram comigo, eu ainda estaria solteira. Tá bom. Eu só vi por ela por obrigação, né? Pois é. Pois, muito obrigado, dona Maria, viu? Muito obrigado a você, aí. né? E gostei muito de ter dialogado com a senhora, eu também. não é? E muito obrigado também pela senhora ser fã dos meus vídeos, viu? A senhora gosta dos meus vídeos, né, dona Maria? Muito, gosto demais. viu? Sempre a senhora assiste meus Eu já vídeos. lhe curto faz tempo, eu já lhe, Yeah. ó, desde a época que você foi candidato do Conselho Tutelar, Sim. você veio aqui na minha casa, pediu voto, não sei se você se lembra, mas pediu voto a mim. E foi, E eu né? arranjei vários votos para você, e por Oh. felicidade nós se elegeu, não foi? Foi. Mas valeu a pena que a amizade ficou, né? Aí É. veio agora com esses vídeos no TikTok, É. no YouTube, eu comecei a assistir. E um certo dia eu vi você na feira, eu digo, esse Pois menino é. eu tô seguindo ele. E Pois tem é. vários seguidores, né? Pois é. Pessoas que me dizem, Maria, eu tô seguindo Zé Carlos, eu sigo Zé Carlos. Pois é. E até que enfim você passou por aqui para Pois falar, é. né? Pois muito obrigado, viu? Muito Obrigado, obrigado, muito né? obrigado, Deus abençoe. Deus abençoe. E a gente vamos pedir aí que as pessoas compartilhem, não é? Peça aí pro pessoal compartilhar essa entrevista, Não, não é? eu mando, pode ter Pronto, certeza, tá eu bom? Muito obrigado, viu, dona Valeu, Maria? Tudo de Zé. bom, muito obrigado. Deixa depois que a Tupi vendeu essa fábrica, a Tramontina, já foi doido de bater demais. Uhum.
A tupi era fácil de bater, mas essa tramontina é enchida. Da onde é que a senhora vem com esse jirimu e essa sacola? Roçado. Vai. Aqui tá aqui, depois do bate-papo tá aqui, ó. Olha o tanto de pinha aqui, ó. Tá vendo? Numa carroça aqui, ó. Olha aí, ó. Feijão aí, ela escolhendo feijão. Deixou de escolher o feijão pra conceder a entrevista comigo, ó. A Bíblia aqui em cima da mesa. Ah, minha Bíblia não pode O falar. coroa ali assistindo TV ali, olha. Olha, feijão seco ali. Olha.